E que ironia, né? O primeiro gol dele no campeonato, depois de outros jogadores tão experientes cansarem de desperdiçar chances e mais chances, né? Veja agora no canal Direto da Toca toda a repercussão da vitória do Cruzeiro. Jornalistas aumentam o otimismo e ressaltam a importância de usar os jogadores formados no clube. Bruno Rodrigues revela que ele mesmo recusou oferta de transferência por amor ao Cruzeiro. Confira! São vários os motivos para o torcedor do Cruzeiro ficar bem animado, né? O primeiro é você ganhar todas essas posições que o Baião já citou, né? Conseguir essa progressão na tabela, porque tem um jogo como mandante contra um adversário que já não quer muita coisa no campeonato, que é o Furacão, que já se distanciou ali do G6, né? Então tem essa possibilidade, porque o time jogou bem, fundamentalmente no primeiro tempo, e porque a maré virou, né? A gente viu alguns jogos, e o Pique falava disso na transmissão, né? Em que o Cruzeiro toma o castigo no final, né? E era um cenário que ia se repetindo, não sei se com derrota, mas com empate, porque o Cruzeiro abusou do direito de perder gols, fundamentalmente no primeiro período. Mas o Autuori, e aí eu tenho que fazer essa menção mesmo, porque foi muito corajoso. No momento em que o Goiás colocou até um zagueiro no ataque, aquele gigantesco lá, que veio com tudo pra cima e que os espaços iam aparecer, ele tira um volante e coloca um atacante. Ele fica com um meio-campo bem técnico, se você for analisar, que é o Japa, que muitas vezes faz a função de segundo volante, já jogou até um pouco mais avançado, o Lucas Silva e o Matheus Pereira. E para jogar com 3 atacantes contra um time que vinha desesperado, por tudo ou nada, meio que índio, né? Indo para cima com tudo. Ele pegou e para ele o remédio era realmente mais um homem de frente. E foi isso que acabou funcionando com uma bela virada de jogo do Bruno Rodrigues, e com uma belíssima conclusão desse garoto. Que é um passe de quem tá ligado no jogo, quem tá focado no jogo, quem tá concentrado no jogo e acha o cria, que foi o Robert. Eu acho que é uma noite muito especial pra você também, né, Bruno? Com certeza, é uma noite muito especial pra mim. Eu sou um cara que me cobra muito. Eu sei do meu potencial, eu sei das minhas qualidades. E, o mérito não é só meu, é do grupo todo. A gente jogou muito bem. Então tá todo mundo de parabéns, principalmente o Robert, que é um menino que trabalha muito. Eu sou cruzeirense, trabalho, tô aqui desde os 11 anos, então esse gol é muito importante para mim. Acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso, e até pelo momento também. Mas igual eu falei, cara, a ficha não caiu ainda, mas a gente tem que saber lidar com isso e levar esse sentimento, controlar ele, porque já tem outra partida e a gente tem que estar aí de novo. E que ironia, né? O primeiro gol dele no campeonato, depois de outros jogadores tão experientes cansarem de desperdiçar chances e mais chances, né? Então, um cenário muito positivo. Um Cruzeiro que continua fazendo muitos pontos como visitante, né? Curiosamente, muitos pontos como visitante, muito mais do que como mandante. E que deu um passo importante, né? E tem mais coisa ainda para comemorar. Por exemplo, o Lucas poderia ter saído jogando nesse jogo, mas semana que vem, certamente, né? Ou semana que vem não, quinta-feira, certamente. Você tem a volta do Arthur Gomes, que também é uma possibilidade. Então tem várias possibilidades aí pro Cruzeiro e todas elas muito, mas muito favoráveis. O Kaique também é um deles, muita gente falando do Fernando, enfim. Mas que essa garotada pode sim ajudar também na equipe de cima, já que é super vitoriosa ali na base. E o Robert provou isso, acho que o Japa também tem provado. Para mim o Japa deveria ser titular desse time hoje. Mas, de qualquer forma, é um cara que tem muito estofo, né? Tem muita bagagem, tem muita história. E vai lá e peita mesmo, e coloca mesmo. Teve uma época que você não estava jogando, né? Eu acho que estava pesando muito pra você e pra todo mundo, porque sabe que você é um jogador diferente. É um jogador que com a bola no pé resolve e se entrega, como eu te perguntei pela primeira vez aqui. Como que é pra você agora ter tudo retomando aquilo que a gente conhece, que é o seu caminho, que é o que já mostrou, inclusive? Claro, com certeza. Tive uma proposta, né, como vocês sabem, da Arábia, que mudava a minha vida, mas eu mesmo que não quis ir, Então pensei no Cruzeiro, pensei que eu estava muito bem aqui. Infelizmente tem jogador que eu, particularmente, isso mexeu comigo. Fiquei jogos sem jogar, mas em nenhum momento deixei de treinar, deixei de dar sempre o meu melhor. Porque eu sei, como você falou, sei das minhas qualidades, sei o que eu posso ajudar a equipe.
Então agora é focar nesses 3 últimos jogos para nós sair dessa situação o mais rápido possível. Baião, vamos lá. A gente falava antes do jogo que se o Cruzeiro vencesse, ganharia 4 posições. O Cruzeiro passaria a semana um pouco mais tranquilo. Vamos trazer o impacto nos números dessa vitória do Cruzeiro, Baião. Primeiro, o posicionamento e os números. O Cruzeiro 44, 13º, 11 vitórias. O Corinthians, o 14º, 44, 10 vitórias. E aí, com 11 vitórias, todo mundo, o Santos tem 43, o Vasco tem 42 e o Bahia tem 41. Ou seja, Cirilo, a diferença que são 3 pontos, se você computar direitinho, né, são 3 que significam 2. Estou dizendo a diferença do Cruzeiro em relação ao Bahia. São 3 que significam 2. A mesma coisa em relação ao Vasco. Por que a gente está falando isso? Porque nos critérios de desempates o Cruzeiro perde para Vasco, para Bahia, para Santos, se terminarem na mesma situação. Mas aí entra o Corinthians na jogada. E o Corinthians só tem 10 vitórias. Então o Cruzeiro tem 44, o Corinthians 44 e o Cruzeiro 11 vitórias. A vitória foi maiúscula. Cirilo, a gente estava falando, o Cruzeiro com empate estava saindo da zona do rebaixamento. E veja para você ver, eu estou falando aqui sobre a dificuldade que é este campeonato, porque até o Fortaleza, que tem 45 pontos, tem um risco. Neste momento, a projeção do Bahia, que tem 41, dá 45 pontos, a projeção do Bahia. Então, é uma reta final emocionante. Mas quando o time já sabe que não vai acontecer o que aconteceu nas últimas rodadas, do Cruzeiro esperar todo mundo jogar e ir para a zona do rebaixamento e depois ter que pontuar para sair da zona do rebaixamento. A gente sabendo que vai acontecer similar essa semana, que na quinta-feira o Cruzeiro entra em campo já sabendo o resultado do Vasco, já sabendo o resultado do Corinthians, já sabendo o resultado do Santos e aí já sabendo o resultado do Bahia. Então, aí o Cruzeiro vai entrar com esta tranquilidade. Ele sabe que ele não estará na zona do rebaixamento. Vai estar onde? Depende dos outros resultados. Mas sabe também que se vencer o Atlético Paranaense, já vai para a rodada contra o Botafogo, sabendo que não entra na zona do rebaixamento. E faz uma projeção futura, olhando para o próximo jogo, com a possibilidade de já no domingo, matematicamente, o Cruzeiro estar fora da zona do rebaixamento. Ainda não tem nada decidido, mas hoje foi um passo muito importante. Importante mesmo. Esta vitória, esses 3 pontos. 1 seria ruim. 3 foram bons, dada a situação do Cruzeiro no campeonato. Mas podem ficar ótimos até o final da semana. O Cruzeiro venceu o Goiás no apagar das luzes. Robert, de 18 anos, saiu do banco de reservas para ser decisivo ao marcar o único gol do jogo. Resultado que tirou o time da zona de rebaixamento e foi fundamental para a reta final do Brasileiro. O placar, neste momento, é prioridade em relação ao desempenho, como admite Fernando Seabra. Ele ressaltou que o trabalho tem visado a construção de um time eficiente. Seabra também citou a importância da vitória no aspecto mental, em meio a um momento de pouco tempo para treinamentos. O interino considera que o Cruzeiro foi prejudicado por ter fechado a rodada, jogando depois dos concorrentes diretos. O Cruzeiro entrou em campo na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Teve 4 dias para se recuperar do jogo contra o Vasco, mas terá apenas 3 até pegar o Atlético Paranaense na próxima quinta. Mesmo tempo de intervalo para os duelos finais contra Botafogo e Palmeiras. A batalha pela permanência não está ganha, mas os 3 pontos na Serrinha dão mais fôlego para o Cruzeiro chegar até o final do Brasileiro com mais condições de permanecer. A pressão maior passa para outros concorrentes, ao menos até o começo da próxima rodada.